ser pai. Ao lado da maternidade, nós sabemos, a paternidade é missão espiritual da qual todo aquele que regressa à pátria espiritual deve prestar contas. É missão das mais nobres em termos de evolução espiritual, porque são confiados à maternidade e à paternidade a condução, o direcionamento, o apoio, a sustentação de seres que estão na busca de reconstruir o seu próprio destino, de regenerar o passado, repleto de quedas, de falhas, e de construir um novo futuro, em que as escolhas sejam melhores, em que o autodomínio seja maior, em que a vida seja mais repleta de felicidade, de fraternidade, de amor, de caridade. Esses, portanto, são os grandes objetivos da paternidade e da maternidade. Mas nós vamos nos concentrar aqui na paternidade. E nos lembramos de uma parábola muito especial, que está no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nos versículos 11 até o versículo 32. Então, Lucas 15, 11 a 32. E é tão curioso porque todo mundo conhece essa parábola por parábola do filho pródigo. E o simples fato de nós darmos a essa parábola o nome de parábola do filho pródigo já reflete a nossa visão da paternidade divina e, de certo modo, a nossa cegueira em relação à paternidade divina. Porque a parábola, na verdade, ela fala de dois filhos. Do filho mais jovem, é nomeado aqui de filho mais jovem, ele não é chamado de filho pródigo, ele é chamado de filho mais jovem, e do filho mais velho. Um menos experiente, o outro mais experiente. No entanto, a parábola não é feita só dos dois filhos. A parábola inclui também um pai. Então, se fôssemos mais atentos, nós deveríamos dizer a parábola do pai e dos seus dois filhos. Aí sim seria um título justo, seria um título que contemplaria toda a riqueza de lições que o Mestre Jesus quis nos transmitir quando enunciou essa parábola. E, de fato, a figura que se destaca nos bastidores, a figura que conduz a parábola, o eixo central dessa parábola, não é o filho mais jovem que se desvia, que num ato de extrema ingratidão pede a divisão da herança com o pai ainda em vida. Por outro lado, a personagem principal também não é o filho mais velho, que embora permaneça em casa, embora trabalhe ao lado do pai, não compartilha dos sentimentos do pai, não é um filho amigo, não é um filho companheiro, não é um filho que participa do amor, do desejo, da preocupação, dos ideais do pai. É um filho que mais se parece com um servo, que mais se assemelha a um escravo, ou a um empregado que trabalha por salário, do que propriamente um filho. Porque ele administra, ele trabalha, mas ele não comunga. Ele não tem um processo de comunhão, de amizade, de parceria com o próprio pai. Então, na verdade, o eixo central dessa parábola é o pai. Esse pai, nós vamos explorar aqui características desse pai e vamos perceber
como que Jesus descreve essa paternidade que eu chamaria de a paternidade modelo do Evangelho. Então, o ser pai, se nós examinarmos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o ser pai está descrito por Jesus nessa parábola do capítulo 15, versículos 11 a 32 do Evangelho de Lucas. Aqui estão as características. Aqui Jesus aponta para os atributos da divindade, que são atributos sublimes da paternidade divina. E é claro que nós vamos explorar, refletir essas características, esses atributos, afinal de contas, é o olhar de Jesus concretizado aqui diante de nós. Para isso, temos que fazer uma pequena viagem ao passado e entender que naquelas sociedades orientais, na qual se insere também a sociedade hebraica, a idade, o fato de ser pai, de ser mais velho, é algo muito respeitado, é algo que tem um status social muito forte. O ancião, pai, ele não corre, ele não anda de forma apressada, porque isso seria um sinal de humilhação para ele. Esse pai, esse ancião que é pai, ele anda devagar. Seus gestos são comedidos, são gestos de nobreza. Suas vestes são longas, por isso que ele não sai correndo. A sua fala é pausada, porque ela é uma fala repleta de autoridade. Ele é a máxima autoridade na família. Não podemos nos esquecer de que as famílias desse primeiro século, dos séculos anteriores, no Oriente, são famílias patriarcais. O poder do pai é um poder de vida e morte. Ainda mesmo na sociedade romana, o pai tinha poder de matar o filho. Se o filho lhe desobedecesse, se o filho se desviasse das orientações da família, da herança sociofamiliar, ele poderia ser assassinado pelo próprio pai. Então, nós percebemos como que esse poder era um poder ditatorial, era um poder muito forte, uma sociedade muito, muito patriarcal. Mas nós não estamos aqui para discutir a estrutura da sociedade antiga. Nem estamos aqui para julgar questões sociais ou econômicas das sociedades, porque o nosso propósito aqui é extrair os elementos espirituais da lição. Então, para nós aqui, o relevante é entender que esse pai era uma autoridade máxima. E como autoridade máxima, que mais se assemelhava a uma autoridade real, a uma autoridade do imperador, ele legisla, ele estabelece as regras, ele orienta e ele demanda respeito à sua autoridade. É por isso que ele fala devagar, é por isso que ele anda devagar, é por isso que as suas vestes são longas, é por isso que os filhos têm mais medo do que amor a essa figura paternal, naquela sociedade patriarcal. E é por isso que essa história, essa parábola contada por Jesus, naquela sociedade, era uma história inconcebível. Inconcebível. Um filho mais jovem que chegasse ao pai pedindo para que ele repartisse a herança, é impensável. Esse filho seria morto. Esse filho seria deserdado. Isso seria interpretado como um insulto tão gigantesco.
seria interpretado como um sinal de tamanho desrespeito que ele seria, no mínimo, deserdado. Por outro lado, um filho mais velho que agisse com esse desrespeito, a ponto de ficar do lado de fora da casa e não entrar, seria também deserdado por indisciplina, por falta de respeito com o pai. O que nós percebemos aqui é que Jesus, muito habilidosamente, afinal, ele é o nosso mestre, com muita pedagogia, ele coloca nessa parábola 2 filhos ingratos, profundamente ingratos, 2 filhos desrespeitosos. Cada um desrespeita ao seu modo, mas ambos são desrespeitosos. Um, porque pede divisão de bens antes da morte do pai, porque deseja se afastar do pai, quando o costume era que os filhos morassem na casa paterna, trouxessem suas esposas, seus filhos, e criassem sua família junto com o pai e com a mãe. Não havia essa separação das famílias. As famílias, elas iam se agregando e não se separando. A não ser que essa separação fosse por motivos contingenciais, que estivessem acima das forças e da vontade das pessoas. Mas assim, deliberadamente, um filho pedir herança para se afastar do pai, isso é absolutamente inadmissível, inconcebível naquela sociedade. Então, hoje, nós lemos essa parábola e nós não percebemos, muitas vezes, a força dessa história que Jesus contou. Ele caracterizou esse filho mais jovem como um filho completamente ingrato, revoltado, desobediente. É muito grave o que ele fez. Por outro lado, o que o filho mais velho fez também é muito grave. Também é muito grave. E por quê? Porque o filho mais velho, ele tem por função social substituir o pai em caso da morte deste. É o primogênito. Cabe ao filho mais velho assumir o papel de gestor e orientador da família, no caso da morte do pai. Então, quando Jesus coloca esse filho mais velho, que não conversa com o pai, que não comunga com o pai, que não estabelece um relacionamento com o pai, e principalmente que não se importa com a família, porque ele é o primogênito, e o primogênito recebe uma herança maior do que todos os outros filhos. Na divisão dos bens, ao primogênito cabe uma parcela maior, exatamente por conta da função que ele tem de substituir o pai no caso da falta dele. Então, esse filho aqui também mais velho é extremamente alheio à sua função de primogênito. Ele pensa nele, pensa nos seus benefícios, encara a função de primogênito como uma espécie de escravidão. Ele não percebe a grandeza social, a grandeza cultural da sua função de filho mais velho. Ele não estabelece uma relação com o pai, ou seja, ele não comunga com o pai, ele não tem um relacionamento com o pai, ele age como um funcionário. Ele não é um funcionário. Ele é um primogênito. E o pai diz isso a ele. O pai diz a ele: filho, tudo que eu tenho é teu. Você é o primogênito. Você está sendo preparado para assumir o meu lugar. E ele não se dá conta disso. É por esta razão que Emmanuel, ao comentar essa parábola, ele vai destacar
que a falha do irmão mais velho é muito, muito mais grave do que a falha do irmão mais jovem. E é bom que a gente não se esqueça. Jesus conta essa parábola numa situação muito peculiar. Então, essas personagens aqui, elas têm endereço certo. Jesus conta essa parábola porque os fariseus estavam revoltados por ele, Jesus, trazer, por ele, Jesus, sentar-se à mesa com publicanos e prostitutas para a refeição. Então, Jesus conta essa parábola dando a entender que os publicanos e as prostitutas são o filho mais jovem e que os fariseus são os filhos mais velhos. E, portanto, Jesus aproveita a parábola para explicar a paternidade divina. Essa parábola é a parábola da paternidade. Ela é a parábola que mostra as qualidades paternas de Deus. Nós teremos, ao longo do encontro, fala sobre a maternidade, e, é claro, o lado materno de Deus também será enfatizado, mas a mim coube aqui explorar esse aspecto da paternidade divina. Então, Jesus já deixa claro aqui que esse pai é diferente. A paternidade divina é algo completamente diferente do que nós conhecemos das sociedades, das culturas, das civilizações terrenas. Esse pai aqui, ele corre para abraçar o filho. Esse pai aqui não pune o filho mais jovem. Ele deixa o filho mais jovem viver a experiência. Mesmo sendo uma experiência desastrosa. Então aqui tem coisas maravilhosas. Porque é muito bom você ser pai quando o filho lhe retribui o amor, quando o filho segue as suas orientações, quando o filho tem gratidão pelo que você faz por ele. O difícil é ser pai quando o filho é ingrato, quando o filho se perde pelos caminhos da vida, quando o filho destrói sua própria encarnação, quando o filho envereda pelos caminhos escuros da expiação e da prova. É difícil. Ser pai nessa hora é comungar com a paternidade divina. Porque Deus, mesmo sendo todo-poderoso da criação, ele jamais retira o livre-arbítrio de qualquer dos seus filhos. Mesmo percebendo, e é claro, ele é onisciente, mesmo percebendo que o filho está fazendo, e filho, quando eu digo aqui, não estou dizendo gênero, filho ou filha, eu estou falando filho, o espírito imortal, sem gênero. Estou falando do espírito imortal, não estou falando de corpos masculinos e femininos, não estou falando de orientação sexual, não estou falando de identidade sexual, não. Estou falando de espírito imortal. Essa filiação espiritual. Porque Deus também não é homem nem mulher, Deus é Deus. Então, nesse vínculo, o Criador jamais, mesmo sendo onisciente, mesmo sendo a inteligência suprema, ele não retira o livre-arbítrio de qualquer espírito. Todo espírito é livre, até mesmo para destruir a sua encarnação. Até mesmo para comprometer o seu futuro. O espírito é livre. E essa liberdade não é fácil. Não é fácil você ver alguém que você ama, alguém que você educou, que você criou, exercendo mal o livre-arbítrio. Não é fácil.
Então aqui eu destacaria um primeiro aspecto do ser pai e da paternidade divina. Deus dá tudo. Dá tudo. Como nessa parábola. Ele já tinha dado tudo a esse filho e ainda repartiu, ainda deu mais. Então Deus dá tudo. Mas ele não retira o livre-arbítrio do filho adulto. Do filho adulto, claro. Filho adulto. Respeita o livre-arbítrio. Respeita as características. E sabe esperar. Sabe esperar o tempo, fazer o papel da lapidação, sabe esperar o tempo, fazer o papel do burilamento. Não é fácil. Aqui, quando Jesus conta essa parábola, ele está nos acordando, ele está nos chacoalhando. É como se Jesus dissesse para todos nós assim: escuta, tenta enxergar o lugar de Deus, tenta enxergar o lado de Deus. A gente só enxerga o nosso lado de filho, de espírito. Tenta enxergar Deus, o lado dele, vendo seus filhos amados cometendo os maiores equívocos. E mais, depois que o filho adquire experiência, depois que o filho comete todos os erros, ele é o primeiro que vai ao encontro do filho e o recebe, abraça e beija. Naquela sociedade, o pai não abraçava, não beijava filho. No máximo, o filho beijava os pés ou as mãos do pai. Aqui não. Aqui nós temos um pai que beija o rosto, abraça, agarra, mostrando um Deus infinitamente amoroso. Um pai que transborda amor. Mas um pai que educa. Que educa. Porque nós não podemos nos esquecer. Todos os elementos do ambiente dessa parábola aqui são paternidade divina. Como que Deus educa? Através da sua criação. E essa criação segue leis. Leis imutáveis. Então, como que o espírito aprende? Quando ele faz péssimas escolhas? Ele aprende com as consequências. Ele aprende com as consequências. E quem estabeleceu esse jogo de causas e consequências? O Pai. Deus. Foi Deus que criou o universo de um modo que exista causas e consequências. Ele poderia ter criado de outro jeito. Mas ele criou de um modo em que existe causas e consequências. Portanto, o mundo está estruturado num conjunto de leis. Leis de responsabilidade, lei de retorno, lei de consequência, lei de responsabilização. E essas leis educam. Essas leis é que vão amadurecer o espírito jovem, imaturo. Importante isso. Mas ele também não deixa de lado o irmão mais velho. E o que ele faz aqui? O irmão mais velho não tem vínculo afetivo. Ele é um seguidor de regras. Ele faz o que é certo, mas ele faz como um escravo de cabeça baixa. Ele faz o que é certo, mais lamentando do que se alegrando. Porque ele não absorveu ainda a lei divina. A lei divina não entrou no coração, ela está só na cabeça. Então ele é um seguidor de regras. Ele é um seguidor de rituais. Ele é um seguidor de normas. Porque a lei não entrou no coração ainda. Ele não faz o que é certo porque ele ama o que é certo. Ele não faz o bem porque ele ama o bem. Ele faz o que é certo e ele faz o que é errado porque ele quer os benefícios. Porque ele quer o resultado. E porque ele sabe que fazer errado vai trazer sofrimento para ele. Então ele é mais um calculista do que um homem de bem.
Ele não entra na casa paterna? Não entra na casa do pai? Ele não interage com o pai? Ele não é amigo do pai? Ele não pergunta o que o pai quer, o que o pai deseja? Qual que é o sentimento desse pai? Então, num gesto extraordinário, esse pai da parábola contada por Jesus, ao invés de punir esse filho mais velho, ao invés de exercer a sua autoridade sobre ele e, por exemplo, tirar-lhe a primogenitura, ao invés desse pai deserdar esse filho mais velho, o que esse pai faz? Esse pai da parábola faz algo impensável. Sai de dentro da casa e vai conversar e exortar o filho. Vai tentar construir um laço afetivo com esse filho mais velho, revoltado, seguidor de regras, que conhece muito, mas sente muito pouco, que age mais por dever do que por amor ao bem, que faz o bem pensando nos benefícios do bem. Então, aqui, mais uma vez, nós temos uma lição indireta. Porque eu diria que se em português existe o sujeito oculto, aquele sujeito que não aparece na frase, aqui nessa parábola nós temos um filho oculto. Tem um terceiro filho. Ele não está explicitamente narrado na parábola, mas ele está subentendido. O filho Jesus. O filho Jesus. O filho que reconhece a paternidade divina. O filho que entende as características da paternidade divina, que é orientação, amor ilimitado, comunhão, afeto, parceria. Esse filho oculto da parábola é Jesus, que vem ao mundo fazer a vontade do Pai, que diz para todos que a comida dele é fazer a vontade do Pai. Um filho que está em comunhão com o Pai. Um filho que entendeu que o universo é dele, porque ele é filho. Um filho que comunga porque sabe o amor de Deus, sabe qual é a vontade de Deus, sabe qual é o propósito de Deus. Então, esse terceiro filho é nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. E aqui, ocultamente, ele aparece na parábola como um modelo de filho. E joga luz. Se não fosse Jesus, nós não conheceríamos essas características da paternidade divina. Esse amor de Deus. O Todo-Poderoso que se curva para nos servir. Deus nos serve. Sendo o Todo-Poderoso da criação, ele nos serve com o seu amor, com a sua sabedoria. Ele renova as oportunidades. Ele renova as possibilidades. Ele orienta. E então, nós, pais, temos uma bússola. Nós, pais humanos, temos um referencial. Colocar ordem, orientar os filhos, não deixar faltar orientação, não deixar faltar disciplina, Amor não é deixar tudo, amor é colocar limite, amor é conformar, amor é dar forma, é ter contornos, é ter responsabilidades, mas também é amar, respeitar e se preparar. Se preparar, porque talvez os filhos não compreendam. Talvez os filhos não expressem a gratidão
necessária ou esperada. Talvez os filhos não reconheçam, mas que importa? O simples fato de ser pai já é uma dádiva, já é uma missão do Pai Celestial. Porque quando Deus delega a paternidade a alguém, é porque ele deseja que esse alguém experimente a paternidade divina. Experimente um pouquinho do Pai Celestial. Nessa hora em que nós somos pais humanos, nós participamos da paternidade divina. Ora, isso não é pouca coisa. Isso é uma dádiva. É uma dádiva. E é por isso que esse dom será avaliado. É por isso que prestaremos conta dessa dádiva, que é ter participado da paternidade divina como cooperador. Jesus, o filho oculto da parábola, o terceiro filho que não aparece na parábola, é aquele filho que sabe honrar, que participa com o Pai e que exerce também a sua paternidade com relação a todos nós, porque Jesus é também um Pai da nossa evolução humana. Junto com Deus, ele nos orienta. Sob o comando de Deus, ele direciona a nossa evolução. São reflexões profundas que eu quero deixar a todos nesse encontro, para que a cabeça fique aí pensando, refletindo nessa grande lição trazida na parábola. Um abraço a todos. Obrigado, Júnior.